pessoal vai convidando aí quem vocês acham que tem interesse pelo assunto. Hoje a gente tá com o fera Leonardo Cury. Eu tô assim, vou ficar um pouco perdida que hoje a gente tá fazendo a live simultânea no YouTube e no Instagram, né? Como eu recebi muita mensagem aí pra gente sobre, né, o pessoal que queria assistir novamente a live e esse conteúdo que perde depois de 24 horas no Instagram, então eu resolvi também gravá-lo no YouTube, tá? E aí então, vamos ver se dá certo, tá? Mas eu não consegui deixar muito bem aqui a câmera no mesmo ponto, então vou ter que ficar olhando um pouco, não muito certo, né? Vamos tentar aqui ajustar melhor. Jean, tô com espumante aqui, tá? Sensacional. Teu espumante, já recomendo aqui, Giacomin. Pessoal, sejam bem-vindos. E aí? Pronto. Agora deu. Né, difícil aqui fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer, né, transmitir ali, fazer mil coisas, mas minha câmera não vai ficar de jeito nenhum. Vai ficar assim, tortinha. Boa. Bom, Cury, seja muito bem-vindo. É um prazerzão mesmo. Muito obrigado pelo convite. Estou vendo uma galera, bastante gente conhecida, né? Boa noite a todos que estão perdendo um pouco do tempo aí de vocês para Imagina, investimento. prestigiar um pouco a conversa, uma conversa boa e tranquila que a gente vai ter aqui, né? Que foi um tema que te pediram, né? E que bom que Isso. você lembrou de mim. Sim, imagina, né? Não tem como não lembrar, né? Meus colegas aí, todos que tiveram oportunidade de ter aula contigo, sabem do que é o que eu me refiro, né? Ó, o Henrique acabou de entrar também, né? Eu ia citar, porque na verdade eu vou citar ele várias vezes aqui. Ele foi o meu mestre, né? Não foi meu orientador por uma impossibilidade do lugar onde eu fiz, né? Ele foi meu co-orientador, aprendi muito com ele, continuo aprendendo muito com ele, é um cara fantástico. Ele e o Geraldo Chavarria, né? Que foi o que começou toda essa história, junto com o Henrique também, essa história do cultivo protegido. Uhum. Eu acho bom. A live no Instagram, no YouTube tá aqui um Não, mas fracasso. tudo bem. Deixa ela ali. Vamos continuar aqui, não tem problema. Que raiva, Curi, que raiva. Eu fico com dó porque realmente esse conteúdo, né? Eu convido especialistas, sai tanta coisa bacana e aí depois no Instagram apaga. Eu não sei porquê, eu já tentei de tudo, assim, pessoal, não tem como salvar depois das 24 horas, né? No Instagram, infelizmente, não dá, né? É. Mas, bom, para quem não me conhece, até porque o tempo passa bem rápido, né? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Cury, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tive o prazer de te dar aula e dar aula para, acho que para a maioria das pessoas que estão, desses 34 que estão nos vendo aí. É uma grande satisfação poder ver vocês no mundo aí fazendo coisas boas, coisas lindas, né? Propagando a cultura do vinho, da uva. Isso é bem importante e a gente tem que dar bastante, tem que fomentar bastante esses canais, ainda mais em momentos como esse, né? Que são bem complicados. São canais bem interessantes e que acessa bastante gente, né? E a gente pode falar também de uma forma mais contraída, mais tranquilo, sem uma formalidade tão grande, né? Isso é uma das coisas legais que as lives possibilitam. Sim, verdade, Curi. Bom, então, gente, acho que todo mundo aí já, a maioria conhece, né, o Curi, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre
cultivo protegido, mas já combinei, aí a gente já depois vamos ter mais lives com o Cury para falar de outros assuntos. Pode contar comigo a hora que tu precisar, tá? Perfeito, Cury. Bom, então, assim, queria que a gente desse primeiro um panorama geral, né, sobre os benefícios, né, do cultivo protegido, né? Primeiro começar com todos os prós, né, e aí depois também fazer uma relação do que também é necessário aí de manejo, né, de práticas, né? Porque não é só botar uma cobertura plástica e abandonar, né? Exatamente. E aí ver os cuidados necessários, né? Vamos ver, eu vou conversando, talvez apareça As dúvidas, a gente vai o pessoal sentindo já aqui. está ali falando de doença, Uhum. de maturação, são coisas que realmente melhoram, e melhoram muito, né? Mas o grande detalhe, né, e que aprendi com o Henrique, aprendemos juntos lá, né, discutindo várias vezes com o Geraldo, na época do Geraldo ainda, não basta só cobrir o vinhedo, né? A ideia que as pessoas têm é que, bom, eu vou cobrir o vinhedo, vou investir muito dinheiro, né, com estrutura, com plástico, com mão de obra, e aí eu vou continuar tratando, né, vou continuar manejando, principalmente a parte de fito, né, a parte de defensivos, né, continuar manejando da mesma forma. Esse é um dos erros, vamos dizer assim, que a gente mais vê por aí, né? Por isso que até tem que cuidar muito de quem você compra, né? Existem produtores totalmente idôneos que sabem disso, sabem desse problema, procuram fazer desse problema, minimizar esse problema, né? Como que minimiza isso? Na bula do fungicida lá não tem uma situação para cultivo protegido, né? Você Sim. tem lá um período de carência de 15 dias. Sim, é 15 dias para uma situação de campo, né? Uma situação de cultivo a céu aberto. Aberta, né? Exato, onde você tem ali a chuva que lava, você tem ali a radiação ultravioleta, principalmente, que degrada grande parte desse composto. Então, você tem testes em cultivos convencionais. Quando a gente passa para um cultivo protegido, isso já não vale mais. Então, esse é um dos maiores entraves hoje, do meu ponto de vista, e continua sendo, essas questões de aplicar e não respeitar, ou até mesmo, não, apliquei, mas eu vou respeitar o período de carência, né? Mas aquele período de carência não é para aquela situação. Sim. Até o próprio Geraldo tem um artigo sobre isso, junto com o Henrique, que diz o efeito cumulativo dessa aplicação, né? Uma aplicação sobreposta, sem lavagem, sem a radiação ultravioleta, que aquilo acaba tendo um efeito cumulativo e você tem uma concentração ainda maior daquela molécula. Esse, para mim, é um dos principais entraves. Eu tenho trabalhado bastante isso nas nossas aulas, a gente discute bastante sobre isso, até passa a ser um problema de saúde pública, né? E então, os produtores têm que cuidar muito com essa questão. Tá? E não tem um controle, assim, depois no fruto, né? Não, não. Assim, alguns produtores, por exemplo, o Milani, que é um dos produtores que eu garanto eu sempre comento dele, a gente sempre fala, é um cara super sério, né? Ele mesmo faz as análises, faz as amostragens, manda fazer as análises, traz e ele deixa ali como um laudo. Ó, você está comprando uma uva que não tem, está tudo abaixo do mínimo, para várias moléculas. Então, ele vende aquilo como, ele mostra aquilo como se a uva dele realmente é uma uva de melhor qualidade. Por quê? Porque tu está comprando uma uva boa, uma uva madura, uma uva bonita, e além disso você está comprando algo que você tem certeza que não tem nada de resíduo ali, né? Outra situação interessante na questão do cultivo protegido é que a partir do momento que você coloca um plástico, né,
geralmente plásticos tipo ráfia, com uma resistência maior, com uma resistência maior, principalmente às questões de ventos que rasga menos, né? Os que tem uma situação de uma capacidade maior de suportar as intempéries, tá? Que é o que a gente recomenda. A partir do momento que você coloca esse plástico, você transforma todo aquele dossel vegetativo que, numa situação de céu aberto, ele tinha uma situação completamente diferente, principalmente de água, né? A água no solo, na planta e na atmosfera, ou seja, essa ciclagem, esse ciclo da água, né? Essa água passando do solo até a atmosfera, ela tem um contínuo muito maior. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco esse plástico, 90% mais ou menos da velocidade do vento ela é reduzida. A partir do momento que se reduz a velocidade do vento, mesmo tendo altas temperaturas, tendo luminosidade, inevitavelmente a evaporação da planta vai reduzir. E ao reduzir a evaporação das plantas, eu tenho, na verdade eu não, né? A planta tem uma infinidade de vantagens. Quais são elas? Bom, a planta ela fotossintetiza melhor. Por quê? Porque ela fica com o estômago mais tempo aberto, ou seja, ela aproveita melhor a água, então a eficiência do uso da água daquela planta é muito melhor, certo? Então ela fotossintetiza mais, né? Gastando menos água. Isso, agronomicamente falando, isso é excelente. Se eu falo isso para ti, essa situação é boa aqui no Rio Grande do Sul, imagina uma situação onde tem déficit hídrico pesado. Por exemplo, esse ano que foi a safra das safras, né? Possivelmente para esse tipo de produto, se não tivesse irrigação, não seria. E se esse produto não tivesse coberto, né? Tirando as doenças de fora, deixando as doenças de fora, mas se essa planta não tivesse coberta, ela gastaria muito mais água. Ou seja, provavelmente ela tivesse um estresse hídrico muito maior. Então, com o quê? Com redução de tamanho de baga, com redução de cacho. Ou seja, o produtor teria uma perda gigantesca com isso. Sim. Né? E agora falando das doenças, então, né? Vamos entrar nas doenças. Bom, essa questão do microclima aí, né? Aproveitando. Por que se cobre? Na verdade, a pergunta é essa. Por que eu vou gastar 50 mil reais no hectare para tudo isso, Curi? Para quê? Basicamente, com o dólar a 5 e pico agora, vai estourar. Eu não sei nem fazer a conta agora de quanto a mais seria isso, tá? Mas é um investimento bem alto. Com o dólar aí a 13,5, 4 e pouco, ele se paga. É um investimento alto, mas pensando em uva de mesa, uva consumo in natura, uva que você vende tamanho, que você vende, né? Certamente você tem uma inversão, né? Você tem um lucro, tá? Você tem lucro, isso é certo, tá? Não dá para sair cobrindo qualquer coisa. Vou cobrir uma uva ali que eu não tenho preço, que se eu sair cobrindo e não saber que tipo de uva para quem eu vou vender, quanto eu vou vender, isso vai ter prejuízo certo, tá? As pessoas questionam muito, tá? E a uva para processamento em vinho, né? Vale a pena cobrir? Alguns cálculos dizem que não, outros dizem que sim. Vai depender muito de como você vai vender isso também. O Jacomim está aí, né? Você acabou de falar do produto dele. Eles são pioneiros também nessa questão de cultivo protegido, né? Eles começaram com toda essa... Foram um dos que iniciaram toda essa onda do cultivo protegido, né? E eles produzem até hoje, na Vinícola Jacomim, produz até hoje os espumantes moscatéis deles, os espumantes bruts dele, os vinhos tranquilos brancos de Moscato Diallo, e todos eles em cultivo protegido. Lógico, você não tem... são ajustes que eles tiveram que fazer para reduzir custo. Bom, o recomendável são 3 metros de plástico. Eles acabaram trabalhando com 2,5, reduzindo um pouco. Então,
acabando ajustando, porque cada ajuste que você faz, mínimo que seja em tamanho, isso Sim. num hectare Não. vai ser enorme a diferença, e essa diferença provavelmente vai ser o teu lucro, né? Então, dá dinheiro, eu consigo reverter isso vendendo vinho em cultivo protegido? Sim, em algumas situações sim, tá? Mesmo porque se você compara a qualidade, até mesmo do Moscato Diallo dele, com um Moscato Diallo produzido, elaborado com uvas com cultivo convencional, você percebe que a qualidade é muito maior, é muito melhor, né? Inclusive, outro trabalho do Geraldo também, do Henrique, que prova que vinhos, Moscato Diallo de cultivo protegido, tem muito menos volátil, tem muito menos todas aquelas substâncias que as podridões levam Sim. ao vinho e que deixam a qualidade dele menor, né? Hoje em dia se cobre vinhedo basicamente pensando em doenças. Isso é fato, isso é certo, tá? E doenças, vou pensar em doenças. Bom, doenças basicamente e principalmente o míldio, tá? Pensando em míldio, a partir do momento, isso já se sabe, a partir do momento que eu cubro um vinhedo, só vai ter míldio na parte do dorsal que vai sair, que vai ficar na entrelinha do vinhedo, tá? Porque não é uma cobertura total, é um efeito guarda-chuva. Então é só ali no dossel vegetativo da planta. Geralmente é em Y ou em T, né? E descontínuo nas entrelinhas. Então, Ele protege tanto assim mesmo contra o míldio? protege E mesmo. é um dos principais problemas, né, que a gente tem aqui na Serra, né? Em se falando em doença de dossel vegetativo, sim. Né? Aí você vai dizer, tá, mas os nossos maiores problemas hoje realmente é míldio? Eu diria que sim, é um dos grandes problemas ainda, continua sendo. E lógico, as doenças de fim de ciclo, né? Doenças, Sim, botrytis. as podridões. Aí falando em glomerela, botrites, isso tem que ter um controle, né? Você tem que ter um controle principalmente na floração, e aí mesmo sob cultivo protegido você tem que fazer aplicações com fungicidas, principalmente nos momentos chaves que essas doenças acabam entrando. E, lógico, vai depender muito da variedade, né? Do tipo do cacho, se o cacho é mais laxo, se o cacho é mais compacto, da própria característica da película dessa variedade, se ela é mais Sim, fina, se se é ela é mais mais grossa, se ela resistente. resiste mais ou menos. E aí a gente entra, quando eu falo em resistência de película, eu entro num outro problema, e aí é um problema que o próprio cultivo protegido traz. Né? Não são só vantagens. Né? A gente tem que falar também que existem desvantagens. Eu diria que, se a gente pesar na balança, as vantagens são muito maiores. Tá? As desvantagens são algumas que a gente consegue contornar com algum manejo e, lógico, até certos limites. Tá? Você tem vantagens de controle de doença, você tem vantagens de possibilidade de produção. Hoje em dia, se você fala em viticultura, tá? Para a produção de uva, vitis vinífera, tá? Uvas finas para consumo in natura, é quase impossível você ter, vamos dizer assim, uma viticultura sustentável ou minimamente sustentável, né? Se a gente fala em sustentabilidade, aplicando menos fungicida, né? A gente não pode dizer assim, eu consigo todos os anos, só com cultivo protegido eu consigo, sem fazer nenhum manejo, tocar o vinhedo e produzir. Organicamente, a gente falando em cultivo orgânico, o fato de cobrir um vinhedo ele é essencial. Aí alguns vão dizer, tá, mas e todo esse plástico? 1 hectare de plástico, como é que vai ser? O que eu faço com esse plástico? Organicamente eu falando, tá, se eu conseguir, e se pode, porque isso já é altamente discutível, né, quando se fala em viticultura orgânica. Viticultura orgânica hoje, sem cultivo protegido, não que assim, é praticamente impossível, a não ser em alguns anos, né? Como foi esse ano. Esse ano foi um ano Sim, mas excepcional. Então,
Mas que aí, daqui a quantos anos vai ter um ano como esse, né? Exatamente. O Edgar, ele até perguntou também, se puder falar, já que tocou o assunto do orgânico, mas ele perguntou ainda mais além, né? Sobre o biodinâmico. Na verdade, as questões do biodinâmico talvez sejam um pouco mais, vamos dizer assim, complicadas, tá? Porque o biodinâmico, talvez o plástico no biodinâmico não seja aceito. Posso estar falando besteira, tá? É mais uma questão de visão de tipos de manejo, né? É um manejo convencional, um manejo orgânico, um manejo biodinâmico. O manejo biodinâmico eu vejo muito próximo do orgânico, tá? Com algumas diferenças nas questões de dinamizações, preparados e tal, mas eu vejo muito próximo as questões do cuidado da planta, tá? Como é que eu vou cuidar a planta se ela... Primeiro, eu estou falando em vitis vinífera, né? Falando em vitis vinífera, bom, já é suscetível à doença. Tá? Suscetível à doença de dorsal vegetativa e dorsal produtiva, ou seja, doença de folha e doença de cacho. Como é que eu vou fazer isso sem ter uma proteção? Ou seja, protejo o vinhedo, consigo uma barreira a mais. Mas isso não me garante, talvez em anos como esse, novamente, eu consiga, tanto que, voltando nos trabalhos do Geraldo e do Henrique, eles conseguiram um ano zero aplicação do moscato de halo, que quem produz moscato de halo sabe o quão chato é, o quão complicado é, principalmente nas doenças de cacho, né? Falando em glomerela, botrites e podridão ácida, principalmente. Mas conseguiram, tá? Não são todos os anos. Mas, bom, vamos dizer assim, eu cubro, eu consigo proteger um pouco a planta, por quê? Porque eu elimino a água livre, eu elimino a chuva que pode cair ali e fica por cima da folha, ali livre, só esperando ter um esporo fúngico, que tem, isso tem, tá? O esporo fúngico caiu ali, está úmido, tem temperatura, a temperatura do míldio, por exemplo, ela é muito... é uma margem muito grande, muito alta, vai desenvolver e vai dar míldio. Então, a partir do momento que eu cubro, pode ser que em algum momento tenha uma água livre que fique um pouco mais ali, até por um processo de orvalho, né? De ponto de orvalho, ou até mesmo uma água que escorra, ou uma lona que esteja furada, que possa molhar, e pode vir a ter um míldio, tá? Nesse momento, hoje em dia, a gente tem inúmeras possibilidades. Aí é bom até um dia você fazer uma live, por exemplo, com o Marcos Almansa. Ele está na lista. Ele vai falar para vocês fungos do bem combatendo os fungos do mal, vamos dizer assim, né? Se a gente consegue dizer que existe do bem e do mal, eu consigo hoje em dia trabalhar com aplicação de fungos, de esporos fúngicos bons, que vão inibir o desenvolvimento dos maus, vamos dizer assim, né? E isso é uma baita vantagem. E outros, aí até você pode chamar o Pida para poder falar sobre o orgânico, que ele trabalhou bastante com isso também. Então, é um cara que também tem bastante a falar sobre isso. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta do Edgar, mas eu acho que é por esse caminho. Sim. Voltando, tem alguma outra pergunta ali ou não? Tem aqui. Quanto diminui em percentual as aplicações, se existem estudos em relação a isso? Isso vai depender muito da pessoa que está ali cultivando, né? A gente costuma dizer que tem o efeito cagaço, né? Você está protegido, não tem a condição, mas o produtor vai lá e aplica, né? Ou reaplica. Quem trabalha sério nesse cultivo, vamos dizer assim, a gente tem que saber que cultivo protegido, o Henrique sempre fala isso, cultivo protegido é um manejo, é um cultivo completamente diferente do cultivo convencional, tá? Você tem que manejar ele diferente, não só defensivo, mas os próprios manejos com o escurecimento do plástico, né? Algumas variedades têm uma dificuldade, exato. Você tem que trabalhar com podas, com despontes mais regulares. Você tem uma organização do dossel diferenciado dentro daquele espaço
que está coberto pelo guarda-chuva, né? Exatamente aquele espaço onde é coberto, onde a chuva não se acumula e não fica na superfície, né? Então, hoje em dia, existem manejos diferenciados até de poda. Antigamente, se colocavam as varas, quando se faz poda mista, você faz as podas em esporões, não sei se todo mundo sabe, né? Mas geralmente é um cordão esporonado na linha, né? Você tem o cultivo protegendo esse cordão esporonado, os esporões na zona da linha, e na entrelinha você, antigamente, ainda se faz, se jogavam algumas varas, né? De 4 a 5 varas, conforme o número de gemas de cada produtor. Hoje em dia já tem uma situação um pouco diferenciada, que a gente está jogando essa produção justamente para a linha. Ou seja, se eu jogo as varas para a entrelinha, aquela última gema que brota lá próximo ao espaço, a entrelinha que está aberto, que vai ser podada sempre, ela vai ser prejudicada porque vai ter um número menor de folhas que vão fotossintetizar e mandar para aqueles cachos, né, ou transportar aquele carboidrato para aqueles cachos. Ou seja, existe uma diferença significativa de maturação entre esses cachos. O fato de jogar isso para a linha, ou seja, eu jogo varas na direção da linha, além de conseguir maior número de gemas por vara, e se sabe já que a maioria das variedades, as gemas da base, elas têm uma fertilidade um pouco menor, elas produzem cachos um pouco menores, e se eu consigo produzir cachos maiores, cachos mais vendáveis, vamos dizer assim, o produtor vai ter um lucro maior, né? A gente está falando em viticultura nacional, onde o produtor, geralmente o produtor que produz esse tipo, a uva para consumo in natura, uva fina para consumo in natura, ele vai vender direto pro turista que chega ali na beira da porta dele. E o turista não vai querer comprar um cacho com características organolépticas melhores. Não, ele vai querer um cacho, se tiver um cacho de 5 quilos para levar com instagramável. Ele quer o cacho para tirar a foto para o Instagram, né, Cury? Exatamente. E é o cacho que o produtor quer produzir. Ele quer produzir massa. Aqui é diferente de eu falar numa uva tipo exportação. Vou falar uva exportação, é no máximo entre 500 e 800 gramas, tem que ter um cacho bem formado, as bagas têm que ser todas iguais, com toda a coloração igual, uniforme. Não estou falando desse tipo de... Eu estou falando de viticultura para vender para turista. O turista gosta de colher cachos grandes, com bagas grandes, enormes, preferencialmente, né? Tem uma pergunta aqui também bacana. Se o cultivo protegido é um empecilho para vinhos de indicação geográfica. Na verdade, se tiver... geralmente tem regramentos, né? Geralmente não. Denominações de origem e indicações geográficas têm um regramento próprio. E nesse regramento próprio, mesmo não estando... Pode até não estar explícito ali, né? Não pode ter cultivo protegido. Mas provavelmente seja barrado nessa situação. Tá? Nós temos... que aí depende de cada uma também, né? Cada uma tem suas próprias regras, né? É que, na verdade, geralmente essas regras elas não surgem do nada, assim, né? São regras já com estudo, né? As regras de denominação de origem tem vários estudos da Embrapa, tem estudos pesados, e lógico, tem que ser baseado em alguma denominação de origem pronta, né? Qual é a primeira denominação de origem da uva? Não sei te dizer agora, mas provavelmente é europeia, né? Eu acho que é do Porto, não? Acredito que sim. Acredito que sim. E lá não diz cultivo protegido, e nunca vai dizer isso. E provavelmente aqui também não vai ter pessoas produzindo uva para cultivo protegido para denominações. Um outro problema que a gente tem em algumas das variedades, por exemplo, se eu falar em Merlot, né? O Merlot é uma das uvas... Da denominação de origem Vale dos Vinhedos. Vou falar da nossa região aqui. O Merlot
a maioria de vocês é enólogo, vocês sabem que tem em vários anos, esse não é o caso, desse ano não é o caso, mas em vários anos nós temos problemas de coloração em Merlot, certo? Tanto que se corta Merlot com o quê? Com Alicante Bouschet, com outras variedades para amplificar a cor. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso consumidor ele quer vinho extremamente colorido. Né? É o caso do Pinot também. Então, é um disfarce, vamos dizer assim. A partir do momento que eu produzo um Merlot sob cultivo protegido, em uma situação de vários dias nublados, com várias situações de pouca incidência luminosa, e se eu estou falando aí num plástico de terceiro, quarto, quinto ano de uso, se o produtor não fez uma limpeza nele, ele vai ter uma crosta preta e que vai reduzir. Só o fato de eu cobrir já reduz 30% a incidência luminosa no dossel vegetativo. Que não é problema nenhum. Por quê? Porque a planta se adapta. Ela cresce um pouco mais, as folhas ficam um pouco maiores, né? Ela estiola um pouco mais, e o fato de receber um pouco menos de luz, mas aproveitar mais a água, fotossinteticamente falando, ela se normaliza. Mas a partir do momento que eu passo para 50% de luz barrada nessa escuridão que fica, nessa sujeira, eu vou estar sim influenciando não só na fotossíntese, mas também na capacidade da uva elaborar, né, em metabolismo secundário, ou metabolizar em metabolismo secundário as cores, por exemplo, né, antocianinas, taninos, os IPTs, os polifenóis totais. Né? Então isso acaba. Existem vários estudos já que têm uma redução significativa na coloração dos vinhos. Então, não só dos vinhos, mas também da uva. Se eu falo em rubi, por exemplo, rubi sob cultivo protegido, em anos com baixa luminosidade, tem um grande problema de coloração. Basicamente é uma Itália um pouco sujinha, assim. E a gente sabe que rubi não pode ser assim. Eu não consigo vender rubi dessa forma. Preciso vender rubi como rubi. Deixa eu corrigir, é que eu falei Porto, mas o vinho do Porto, né, é Douro a denominação. Porque me veio logo Porto na cabeça. Eu nem vi se alguém corrigiu, que eu ainda não cheguei lá. A Suelen pergunta se cultivo protegido precisa de irrigação. É uma excelente pergunta. Isso. Geralmente, quando você vai cobrir um vinhedo, eles já vendem o combo, né? É o plástico, as linhas de irrigação, os aspersores ou gotejamento, dependendo do cara que vai vender para ti, da pessoa que vai vender para ti, o sistema de irrigação. Mas eu diria que é fundamental. Não pensando em irrigação suplementar. Que irrigação suplementar? Bom, choveu pouco, eu contabilizo lá quantos dias ficou sem chover. Choveu lá 2 dias, tantos milímetros, eu tenho que irrigar 10 milímetros na semana. Choveu 4, eu irrigo 6. Tá? Isso é uma situação. Mas não vejo a irrigação só como nessa situação. Um outro problema, que é contornado pela irrigação até então, a partir do momento que eu cubro o vinhedo, reduzo 90% da velocidade do vento, certo? Reduzo a retirada dessa umidade das folhas, ou seja, fica mais, a água fica mais retida, ou seja, a planta fica mais úmida, certo? Parou de chover, começou a reduzir a água no solo. Só que essa água não está saindo. Então, inicialmente, pensando em planta, o fato de cobrir no déficit hídrico é excelente. Beleza. Passou uma semana e meia, lá no forte do calor, de repente choveu. Qual é a maior probabilidade, principalmente quando tiver em fim de ciclo, é que toda essa água que caia na entrelinha, ela vai entrar, vai ser prontamente absorvida pela planta, tá? Mas vai absorver como se não está saindo água.
Sim, aí o fator de absorção não é só a saída de água nas folhas, mas também a questão osmótica que existe na própria planta, né? Se eu for falar em potencial da água no fruto, vai estar muito mais negativo. Quanto mais açúcar tiver, quanto mais ácido tiver na baga, mais negativo vai estar o potencial da água ali, ou seja, mais ávido por água vai estar. Então, a partir do momento que essa água caiu, foi para a folha, da folha vai direto para os cachos. E esse influxo de água e carboidratos, só que um carboidrato muito mais diluído, vai fazer o quê? Vai fazer com que essa baga se estique. E, lógico, quanto mais longe, né, quanto mais avançado no processo de maturação aquela planta tiver, menor vai ser a elasticidade e a plasticidade daquela baga. Então, em algum momento, isso vai romper. Sim. E o rompimento, é muito característico isso, o rompimento de bagas em situações de estresse hídrico e depois um superávit hídrico, é bem próximo ao pedicelo, fica tipo uma meia-lua rachada. E o produtor pode perder 100% da produção se isso acontecer. Então, uma das características de se ter, uma das vantagens de se ter um sistema de irrigação pronto e usual é que você consegue semanalmente, chovendo ou não chovendo, 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, dependendo do manejo que se faz, você consegue manter o solo mais próximo da capacidade de campo possível. Ou seja, a planta sempre vai estar numa situação de, vamos dizer, de superávit hídrico. Então, ela não vai sofrer nenhum tipo de estresse, em nenhum momento. E a partir do momento que cair essa água, não vou dizer que não vai existir, mas o índice, a quantidade de bagas rachadas nessa situação, ela é muito menor do que numa situação de que não se utilize a irrigação. É 100% garantido? Não. Não é. Se fica aí, mesmo se você mantém isso irrigado, a partir do momento que chega uma chuva caudalosa e você fica aí, por exemplo, um mês, agora que está aí um mês e meio, 2 meses em algumas regiões sem chover, se tiver fruto, a partir do momento que cai essa chuva, inevitavelmente vai rachar. Só que a quantidade de rachadura ela é muito menor. Sim. A Vivi tinha perguntado sobre o custo-benefício, né, para uva de mesa ou viabilizar para uva fina, mas tu tinha meio que comentado. Isso eu acho que eu já conversei. Já comentou, Depois, Vivi, se tu puder dar uma olhada no início da live, tá? Que aí o Cury já deu uma boa explicada. Na verdade, se você for conversar com o Joelcio, se você for conversar com o Joelcio, que é pesquisador de economia da Embrapa, ele vai te dizer para não cobrir. Tá? Ele vai te convencer a não cobrir. Mas não é bem assim. Você acaba, no próprio manejo de planta, você acaba reduzindo outros custos, tá? E, lógico, você tem que ter um produto com qualidade, você tem que ter... se você tem um turista ali na porta da tua casa, você tem uma vantagem tremenda, né? Você tem uma vantagem do quê? De você ter um preço extremamente alto e, basicamente, eles pagam dando risada. Vão lá, colhem, né? O pessoal faz o colhe e pague. O pessoal vai lá, monta a caixinha, eles vão colhendo, nem sabe quanto cabe naquela caixinha. Quando chegou a dar 6 quilos de uva a R$12 o quilo, vai deixar lá um dinheirão. E, lógico, para o produtor é excelente, né? Mas eu te digo que raras são as vezes que o cultivo protegido não tenha retorno financeiro. Tá? E, de novo, reitero aqui que cultivo de uva fina para consumo in natura, se não for cultivo protegido, esquece. A gente está falando aí entre 40, 45 ou mais aplicações no ciclo. Né? São situações que a gente não... se a gente for falar em sustentabilidade, isso já está completamente fora. Tem uma pergunta aqui bem interessante, se tem a distância de segurança da tela para o do céu. Não é uma distância de segurança, é uma distância recomendada,
E geralmente isso muda conforme o tipo, né, de sistema de sustentação e condução que se tem. Se eu falo em Y, e eu vou cobrir aqui em cima, provavelmente as chuvas laterais também acabam me prejudicando, né, se eu estou trabalhando com Y. A ideia, e o que a gente estuda bastante, é o T. Então, o T, ele tem uma distância mínima aqui, e aí entram várias situações, né? Aproveitamento de material, de qual é o comprimento da lona que vende para poder costurar, qual é o comprimento final dela. Então, hoje em dia, se trabalha com barras de 3 metros, que a partir do momento que se entorta ela, né, que a calandra deixa ela torta, você tem 75 centímetros, entre 70 e 75 centímetros aqui da base até o ápice, certo? E, lógico, aí eu consigo com 2,5, né, com lonas de 2,5, 2,5 metros, eu consigo cobrir isso. E, lógico, esses 75 vão fazer o quê? Essa distância não se recomenda colocar o plástico logo em cima do dossel. Por quê? Porque logo abaixo do dossel, logo abaixo do plástico, a temperatura chega aí facilmente acima de 45 graus. E a gente sabe que a partir de 32, a partir de 30 a 30 graus, a folha, falando em folha, né, a fotossíntese, a parte bioquímica já começa a patinar. E aí eu estou falando aí em 40, 45 graus, isso vai denaturar a proteína, vai queimar a folha, vai fazer um estardalhaço ali, vai causar um grande prejuízo. Tá? Então, o que se recomenda lógico, no Y vai ficar muito mais do que 75. Então, você tem até no Y, as questões de velocidade do vento, elas mudam um pouco, né? Se a gente for pensar nas laterais aqui, elas acabam reduzindo um pouco. Tá? Quase a mesma coisa. Tá? Tá. O Edgar perguntou se o sistema TPC não seria importante para diminuir a umidade no sistema protegido. Não, porque ali já não tem uma umidade. Você tem uma umidade muito rápida de início de manhã, tá? Basicamente, o ponto de orvalho que se formou ali nas folhas. Por quê? Porque embaixo do cultivo protegido, ali, o Henrique e o Geraldo já viram, já provaram também que reduz a velocidade do vento, não muda significativamente a umidade relativa do ar, não altera a temperatura máxima, mínima, média. Então, cobrindo não altera basicamente essas questões microclimáticas. Tá? Também o pessoal pergunta, se eu cobrir eu tenho que tirar a lona, porque senão não vai ter frio suficiente para superar a dormência. Não tem nada a ver. Tá? Pode deixar a lona lá, se quem quer recolher, recolhe, quem não quiser pode deixar, só tem que ter um asseio melhor para manter ela limpa, porque tem a questão de mão de obra, de coloca, tira, rasga, né, perde, tem essas questões também. Então, essa umidade, ela rapidamente reduz 90% da velocidade do vento, mas esse vento acaba passando ali, tá? E acaba, no início da manhã, já não tem mais nada de água livre na folha. Tá? Então, diria que TPC não é necessário de forma alguma no cultivo protegido. Mesmo porque você estaria colocando um custo maior ainda na produção. Eu investiria em tratamentos, se ele quer orgânico, para tratamentos orgânicos, né? com cinza, com tricoderma e outros manejos orgânicos. A Viviane perguntou, a Vivi, né? Perguntou quantos anos dura uma cobertura se for feita a limpeza. Aí depende do plástico, depende do fornecedor do plástico, depende se eu falo em ráfia, eu já vi ráfia que durou 5 anos, já vi ráfia que durou 10 anos. Né? Por quê? Porque são fornecedores diferentes. Mas uma ráfia bem utilizada, e a pessoa que eu tenho como exemplo, de novo, que é o Milani já teve plástico de 10 anos. Ele acabou de substituir um plástico de 10 anos.
Vai dizer, estava inteiro? Não, não estava inteiro, estava esfarelado, provavelmente já não tinha mais os aditivos anti-UV, os anti-fog, né, para evitar que pingue a água no dossel vegetativo. Já teria bem escuro, mas quanto mais tempo ele consegue deixar o plástico, maior é o ganho que ele tem. Ou seja, pagou o plástico, você leva alguns anos para pagar o plástico. A partir daquele momento, tudo que entra é lucro, né? E é aí que entra o teu lucro. Quanto mais anos o plástico tiver ali funcionando, mais lucro o produtor tem. Vai ter diferença na uva? Vai. A planta vai fotossintetizar menos, vai provavelmente produzir uma uva com um Brix não tão elevado, uma qualidade um pouco menor. Se eu estou falando em uvas coloridas, uma Rubi, por exemplo, provavelmente a situação de cor dela vai ser bem baixa. Então, essas questões de qualidade. Mas aí entra outro detalhe, né? De novo, o consumidor final do produtor é o turista. Então, o turista ele se fascina por aquela questão, a maioria deles, né? Não só, mas a maioria dos produtores, ele já vê a estrada, o asfalto passando na frente de casa, o fluxo de turista vindo, bom, já vou produzir aqui porque eu tenho para quem vender. E eles vão comprar igual, tá? Eles vão comprar, mesmo porque não tem um Brix mínimo, não tem um Brix mínimo para vender. Eu não tenho que ter 16 Brix no mínimo, 17 Brix no mínimo para vender. Não, eu não estou numa uva tipo exportação, eu estou numa uva para consumo mercado interno. Tá? Voltando, outros plásticos duram um ano. Tem plástico que dura um ano. Né? Se eu conseguir ele muito, muito, muito barato e conseguir ter a sorte de não ter um vento muito pesado que rasgue o plástico, o pessoal o que usa? Usa o plástico de 150 micra, né? de 100 micra, já vi, usando um plástico bem fininho, eles dobram a lateral e grampeiam a lateral. Tá? Esse grampo, no primeiro vento forte que tiver, ele vai desgrudar, vai rasgar, né? O plástico muito fino. Então, o plástico pode durar de um ano, ou meio ano, até não durar nem até o fim da safra, até 10 anos você consegue fazer com esse plástico dure. Sim. A cervejaria Trica, que estava já mandando várias perguntas, agradeceu pelas respostas, né? E perguntou também agora qual a média da cobertura plástica ao granizo. Pois é, depende da micragem da lona, né, do plástico, e depende do tamanho da pedra também, né? Apesar que, se eu estou falando, e por isso que a gente recomenda sempre o plástico tipo ráfia, né, que é o trançado, com aditivos. Ele é um plástico mais caro, ele é um plástico mais industrializado, ele é um plástico muito mais forte. Esse plástico vai suportar muito mais, né? Eu arrisco a dizer que até granizo do tamanho de bola de tênis, eu acho que acaba suportando. Não é. Por quê? Qual é a vantagem desse plástico? É que ele é feito com uma trama, certo? E a trama é feita com plástico. Então, é feita com tiras de plástico que foram esticadas ao máximo. Ou seja, quem lembra de física... Resistência. F igual a Kx, né? Esse K, ele já é quase nulo, porque ele não tem mais capacidade de esticar. Ele não é mais elástico. Então, a partir do momento que eu uso isso e faço uma trama disso, faço um tecido, o tecido plástico que a gente chama, ele é muito mais eficiente. E lógico, se eu uso um plástico de 100 micra, que não é recomendável, ele vai virar um monte de buraco. O Basso perguntou quantas horas de luz necessita uma videira. O Basso esses dias me ligou perguntando, ele falou que queria conversar comigo sobre as questões de luz, ele tá bem interessado nas questões de luminosidade. Bom, luminosidade, quanto mais, melhor, até certos limites, né? A gente tem uma certa hora do dia que, se a planta estiver totalmente exposta, se a folha estiver totalmente exposta
à luz direta, ela acaba se intoxicando também. Tá? Ela não tem capacidade fisiológica de fazer com que todos aqueles fótons que chegam ali jogar para o centro de reação para poder completar a fase clara da fotossíntese, ou seja, ela começa a rebater luz na forma de radiação, né? De fluorescência. A gente não consegue enxergar, mas existem fluorômetros que demonstram isso. Tá? A ideia, e pelos nossos trabalhos ali, isso entra um pouco no meu trabalho de doutorado, a gente consegue visualizar que, mesmo chegando menos luz, vamos dizer assim, no cultivo protegido, tá? Ela consegue, ali fazendo curvas, a gente chegou ali a 2.300 micromol de fóton por metro quadrado por segundo de intensidade luminosa em cima da folha, chegando no máximo fotossintético. Tá? Isso num dia normal, basicamente algumas folhas do dossel vegetativo externo que conseguem ficar lá o tempo inteiro expostas à luz direta, que acabam se intoxicando, né? A gente tem que lembrar que são várias camadas de folha, e quanto maior o dossel, quanto menos manejado ele for, pior é, porque vai tendo um sombreamento tremendo, né, dentro das camadas de folhas internas do dossel vegetativo, e isso acaba levando até a ser um dreno. Tá? Isso aí a gente pode conversar um dia só sobre luz. A gente vai... Tô com saudade já. Essa quarentena eu tô sofrendo bastante com essa quarentena. Uma das coisas boas é que eu tô terminando um curso EAD de poda, tá? Então, Nossa! Vai ser bem legal. Nós vamos agora, basicamente só preciso das filmagens, tá? Nós vamos fazer... eu quero fazer algo tipo... Esse curso ele é baseado no Simoni e Sink, né? Que são os dois italianos malucos lá que trabalham com poda. E, na verdade, até o nome do projeto é Escola de Poda da Videira do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai disponibilizar esse curso. Acho que até final de junho ele já está disponível, vai estar disponível. Então vão ter vídeos de apoio. Que bacana. Pelo menos algumas coisas eu estou conseguindo. Eu estou até com a minha esposa está aqui na minha frente e ela está vendo que eu estou trabalhando bastante. Talvez eu esteja trabalhando mais. A mais até, né? E é isso. Eu tô com saudade de ter contato com a turma. É difícil estar em quarentena, é difícil estar sem fazer o que tu gosta, né? Mas é um momento de sacrifício. Eu acho que logo vai voltar todo mundo aí com mais vontade, mais gás ainda, valorizando ainda mais, né? E nós vamos precisar bastante disso. Isso é certo. Nós vamos precisar de gente com gás, com vontade, com garra, porque nós vamos ter que levantar um país que não vai voltar muito bem economicamente, né? Então, mas vamos voltar devagarinho, a gente volta à normalidade, que eu espero que não seja a normalidade que a gente saiu antes. Né? Isso, não, tem que ter uma transformação, né? Claro. Nossa normalidade não vai ser, com certeza absoluta, não vai ser aquela loucura que era antes. Tudo tem um porquê, né, e um propósito, né, e a gente tem que tirar um aprendizado, né? É verdade. Olha, a Suelen falou aqui, ó, vamos fazer a pós então, né? Para matar essa saudade. Tem a pós e tem o mestrado. Chegou a sair, Curi, não? A situação do mestrado, com a situação do MEC, que eu prefiro não tecer comentários sobre o nosso ministro da Educação. Paro por aqui para não criar intriga. Polêmicas. Mas, pelo que eu vejo, a situação não é muito boa. Tá? Apesar de ser um mestrado profissional, apesar de ser um mestrado
voltado vamos botar para o mercado de trabalho, né? Na verdade, o nosso mestrado que a gente propôs, ele é interinstitucional, né? Para quem não sabe, até é legal para ter oportunidade. Ele vai rodar em conjunto Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Urupema. Então, a ideia é que rode o mesmo curso em 2 lugares diferentes, tá? Com o mesmo cerne, e lógico, aí com suas expertises, né? Algumas optativas aí diferenciadas. Totalmente voltado para a indústria, tá? E para vocês que estão no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, né? Para os enólogos, a ideia é trazer problemas Nada acadêmico, né? É algo trazer os problemas mesmo. Para a gente pensar, sentar e tentar resolver os problemas. E aí não vai ser só viticultura e nem só enologia. Vai ser viticultura, enologia e também a parte de administração, tá? Que legal. Nós vamos ter a parte de gestão, nós temos pessoas boas ali, capacitadas, gente nova que chegou, muito boa, que trabalha com isso. Fundamental também, né? E com turismo também. Tá? Isso também eu acho que é algo que a gente, né, não tinha na nossa grade aí, que eu acho que falta. Também. Nós vamos abrir um leque bem interessante. Joel, sem polêmicas, por favor, na nossa live aqui, vamos manter o nível. Joel querendo causar na minha live. E na verdade, a nossa especialização continua rodando, tá? Ela continua... Ela é bianual, então a próxima entrada vai ser a próxima chamada vai ser em 2021. Então, quem não fez, Suelen está querendo fazer. Então, Suelen, para de causar aí também, tá? E é isso. Mas muito bacana, Curi. Tem uma... Vou ter que fazer outro mestrado. Mas eu acho que esse mestrado para ti seria muito, muito legal. Porque você pode, estando ali dentro, você consegue migrar, né? Você entra, tu faz um cerne, né? Vamos dizer assim, algo central, provavelmente vai voltar ali alguma de fisiologia, alguma de vinificações, e depois, eu quero seguir para a parte de gestão. Então, eu vou seguir para as disciplinas de gestão, e a minha orientadora vai ser lá a Xana, por exemplo, que é a professora disso, que sabe um monte de denominação de origem, trabalha com gestão, trabalha com inovação. Nós também estamos agora com um laboratório de inovação. Nós estamos, chama-se Click, né? Ele está ali para isso, o nosso próximo passo agora é ter alguma incubadora ali dentro, que os alunos saiam para o mercado já com algum produto, alguma sugestão, alguma metodologia. E é isso, tem bastante novidade, assim, tá bem... eu fico feliz que eu consigo olhar para trás de quando eu entrei no Instituto, ainda como professor substituto em 2011, ainda como doutorando, com toda aquela carga, e eu consigo olhar e ver que a gente está numa ascendente violenta. Eu espero que assim sigamos, né? Estamos na dependência do MEC, basicamente, para o mestrado, aprovar ou não. Aprovando, a gente já abre ele, não digo em seguida, porque a gente tem que ter um tempo para organizar as coisas, né? Organizar os professores e tal. Aí o futuro da especialização é uma incógnita, ninguém sabe, porque vai ter muito dispêndio de professores para o mestrado, então aí ainda tudo a conversar ainda. Eu fui num evento, agora eu não me lembro o nome do evento
que eu vi, mas eu gostei muito realmente o Instituto tá inovando muito, eu pude ver a interação entre os cursos também, uma coisa diferente que não tinha Sim. muito na nossa época, né? Então, o É, pessoal trabalhando junto, o pessoal, né, de desenvolvimento, né, o pessoal de ADS, né, com enologia, com logística, desenvolvendo projetos juntos, então, isso eu acho também que são o sim. que as grandes universidades fazem também, né? É que, na verdade, o Instituto ainda está se identificando, né? Uhum, Nós não somos universidade, nós não somos um colégio, uhum, nós somos algo, diria que intermediário, quão importante, tão importante quanto, né? As uhum, suas e nós podemos, a não ser que mude as coisas e que eu espero que não, né? Nós conseguimos transitar muito bem no ensino, na pesquisa e na extensão. A gente consegue fazer isso. Inclusive, você falando, nós temos um projeto que o Marcos Almança, ele encabeça esse projeto. Se eu não me engano, são 12 professores trabalhando nas mais diversas áreas. A gente tem um vinhedo, o Rup estava aí até agora para falar. Nós temos um vinhedo, vamos dizer assim, um vinhedo modelo. E uhum, o produtor fez o manejo dele num bloco, e no outro bloco nós propusemos um manejo diferenciado para ele. Precisa ver a diferença que deu. Diferença em qualidade, em quantidade de cacho, a diferença, a mínima diferença em poda ali, que a gente ajustou uma poda, ele deixava 270 mil gemas por hectare. Ele passou, eu propus ele deixar metade, que o recomendável é menos do que a metade, mas eu disse, deixa só metade, vamos deixar umas gemas francas, umas gemas melhores, vamos ver o que acontece. O dossel vegetativo fechou muito menos, aí entrou um professor de mecanização, com aplicação, com regulagem, sério, muda completamente, e você vê que o produtor muda a cabeça do produtor. E a gente uhum. estava naquele momento treinando pessoas, isso junto com o Fecovinho, junto com o Emater. Então, a gente está conseguindo espalhar essas raízes aí por muito mais. A gente está indo muito mais longe. Ou seja, nós estamos sendo muito mais úteis hoje para a sociedade, vamos dizer assim, né? Pois Uhum. o que realmente o Instituto tem como um dos cernes né, do que nós somos para a sociedade, nós devemos para a sociedade. E é isso que a gente está conseguindo fazer. Pouquinho, mas a interdisciplinaridade está ocorrendo muito bem e isso corre muito legal agora. Uhum. Ai, bacana. Então, agradecendo aí, o pessoal tá interagindo bem, já tem gente de Urupema em peso ali, Uruguai, pessoal ali tá falando teu sotaque aí, né? Aí eu vou deixar para se defender depois, que já tá perdendo o sotaque, aí tá O sotaque meu gaúcho. é O verdade. teu, A o minha, teu, a é. minha bateria vai acabar. A minha bateria vai acabar. Ah, então. Tá? Até a minha voz já está também falhando. Sim, gente, vamos. Bom, então vamos. Também já se estendeu além, né? Eu sei que a gente fica com saudade, fica querendo ter aula igual no Instituto, né? Ai, Léo, muito bom mesmo. Foi um prazerzão te ter aqui. E com certeza a gente vai marcar próximas, tá? Se tu puder mesmo, vai contribuir muito aqui com o canal. Olha, a repercussão aí, a live lotadíssima o tempo todo, sucesso. o, o, É um prazer para mim. Eu gosto muito disso. Eu gosto de falar para 40 pessoas que realmente estão aqui porque se interessam, porque gostam, porque querem dividir um pouco mais, né? É a minha obrigação como profissional, né? Eu sempre gosto de falar isso. O Estado investiu em mim, né? Investiu na minha formação, investiu em quem eu sou hoje, graças ao Estado, e eu, como um bom cidadão,
esse é um dos retornos que eu posso dar para a sociedade. Ele é mínimo, se você for pensar no todo, mas se cada 40 eu conseguir passar uma mensagem e a pessoa, putz, legal, ou eu vou atrás disso, legal, fiquei sabendo disso, eu vou buscar aquilo, isso para mim é muito gratificante e é uma das nossas ações, né, como profissionais do Instituto Federal. Agradeço novamente, é um prazer falar para vocês, falar com vocês. Sucesso para o Brasília Vinhos. Estou vendo que cada vez mais tem seguidores e o grande diferencial, né? Vamos puxar um pouco a farinha para o teu lado. O diferencial do Brasília Vinhos, das lives que vocês trazem, é que elas são bem técnicas, elas são muito pontuais. Ninguém fica aqui jogando conversa fora, ou fazendo os outros não ouvirem, porque é legal que corre solto, corre tranquilo, numa linguagem legal, as pessoas interagem. Fácil de entender, né, também. E esse é um dos objetivos, e te parabenizo por isso, né? Você está conseguindo fazer esse canal de comunicação muito bem. E eu desejo sucesso cada vez mais. Muito obrigada mesmo. Poxa, realmente eu vi isso de ti. Muito especial. É isso. Muito obrigada mesmo, Curi. E pelo teu tempo aí, sei que, né, sei quanto tu é requisitado, quanto tem aí, né, de tarefas e tudo. Muito obrigada mesmo. Sucesso. De nada. Sucesso para todos nós. Tá? Obrigada, Curi. Quem teve paciência, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Até. Pode contar comigo. Tchau, tchau. Obrigadão. Até. Oi, gente. Vamos ver se eu cure. Aqui em cima tem... saiu. Vivi, eu tô com o espumante Brut do Jacomim, eu tinha falado antes. Sensacional, ó. O Curi até falou, citou ele como exemplo, que ele tem cultivo protegido, né? Gente, foi, olha, uma baita live. Tô muito, realmente, uma gratidão, assim, tô muito feliz. Obrigada pelos elogios. Espero que vocês tenham gostado. E a gente, sim, vai fazer outras lives com o Curi. Também quero convidar outros profissionais, outros professores, assim, excelentes, né, que a gente teve a oportunidade de ter a aula. Mas com o Curi, assim, eu pensei, bom, tem, né, fisiologia, tem melhoramento genético, aí se vocês quiserem me mandar mensagem, inbox também, assuntos que vocês queiram, tá, que eu trago aqui no canal para vocês. A ideia é realmente eu trazer assuntos que vocês se interessem, tá? Então, eu sou toda ouvidos a vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí o canal. Um abraço, gente. Obrigada, boa noite e viva o vinho brasileiro!